Olá, gente! Bem-vindo a mais uma aula de Química com o tema ligação covalente. Nessa aula, nós vamos responder questões abordando toda a parte conceitual que vimos em aulas anteriores, tá? Então, bons estudos! Então, vamos para a nossa primeira questão. Diz assim: dê a fórmula eletrônica de Lewis e a fórmula estrutural para as seguintes substâncias. Então, letra A. NH3, que é a substância amônio, tá? Então, essa substância aqui é formada pela ligação do nitrogênio, de um átomo de nitrogênio com 3 átomos de hidrogênio. O número atômico do nitrogênio é 7 e o número atômico do hidrogênio é 1, tá? Então, para a gente indicar aqui a fórmula eletrônica de Lewis, a gente tem que saber quantos elétrons existe na camada de valência do nitrogênio e do hidrogênio, tá? Então, para isso, temos que fazer a distribuição eletrônica para cada um. Então, vou começar aqui, ó. O nitrogênio tem número atômico 7, então, vou fazer aqui a distribuição dos 7 elétrons por camadas, tá? Só lembrando que o número atômico é 7. Para um átomo estável, eu tenho que esse número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, ele tem 7 elétrons. Então, camada K comporta 2, no máximo, de elétrons. Vou para a próxima camada. Camada L comporta, no máximo, 8. Mas aqui, para somar 7, eu preciso apenas de 5. Então, o nitrogênio tem 5 elétrons na sua última camada, na camada de valência, tá certo? Vamos aqui para o hidrogênio. O hidrogênio tem número atômico 1. Então, ele só tem um elétron aí, né? Então, ele só tem uma camada, camada K com um elétron. Beleza? Então, vamos para a representação aqui da fórmula, bota assim, eletrônica de Lewis. Vai ser a nossa primeira. Fórmula eletrônica de Lewis vai indicar os átomos em ligação covalente, representando cada átomo com seus elétrons na camada de valência. Então, eu tenho aqui, ó, para amônio, eu tenho o NH3, eu tenho um átomo de nitrogênio ligado com 3 átomos de hidrogênio. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, certo? O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. O hidrogênio tem apenas 1. Cada hidrogênio aqui só tem um elétron, tá? E aí, como é uma ligação covalente, eu vou formar os pares de ligação para que todos eles aqui estejam estáveis. O nitrogênio, para ele ficar estável, ele precisa de 8 elétrons na última camada. Se ele tem 5, ele precisa receber 3. Então, ele vai receber aqui, ó, um desse hidrogênio, outro desse outro hidrogênio e mais um desse terceiro hidrogênio aqui. Então, observe que o nitrogênio, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, 6, 7, 8, que ele está compartilhando com cada hidrogênio. O hidrogênio, para ficar estável, ele precisa apenas de 2, né? Para estar com a sua última camada aqui completa e ser parecido com o hélio, tá? Que é um gás nobre. Então, ele vai compartilhar um elétron com o nitrogênio, ó. O hidrogênio aqui ficou com 1, 2, está estável. Esse outro, 1, 2 estável, esse outro, 1, 2 estável. Então, aqui é a fórmula eletrônica de Lewis, certo? Ele quer que eu represente também a fórmula estrutural. A fórmula estrutural nada mais é do que os pares de ligações representados por traços. Então, eu tenho aqui, ó, hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio, igual eu fiz ali para eletrônica. Só que os pares aqui, ó, representam por traços. É isso. Letra B, dióxido de carbono, CO2. Carbono, número atômico 6, oxigênio, número atômico 8.
Para me representar aqui a fórmula eletrônica de Lewis, eu tenho que saber quantos elétrons cada um tem aí na camada de valência. Então, vou fazer a distribuição para cada um. Carbono, número atômico 6. Camada K cabe 2, camada L cabe 4. 4 mais 2, 6. O oxigênio tem número atômico 8. Então, camada K cabe 2, camada L 6. 6 mais 2, 8, certo? Então, vou aqui para a minha primeira fórmula eletrônica de Lewis, onde eu vou representar o carbono, um átomo de carbono ligado a 2 átomos de oxigênio, representando os seus elétrons na camada de valência, formando aí os pares. Então, fica, ó, um átomo de carbono ligado a 2 de oxigênio. Eu vou colocar um aqui e um aqui. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono precisa de 4 elétrons para ficar estável. O oxigênio precisa apenas de 2. Então, esse oxigênio vai compartilhar 2 com carbono, ó. Ficou com os seus 6, 7, 8. E esse outro oxigênio com mais 2 aqui do carbono. Tem os seus 6, 7, 8. E esse carbono, ele tem os seus 4, 5, 6, 7, 8, que compartilhou com os outros 2 oxigênios. A outra fórmula é a fórmula estrutural, né? Fórmula estrutural. Vou colocar aqui, fórmula estrutural. Certo? Representa os pares aí apenas por traços, os pares de ligações. Aqui, ó, ele está compartilhando 2 pares. Então, 2 traços, 2 pares, 2 traços. E é isso. Segunda questão, diz assim: considere o elemento cloro, Cl, número atômico 17, formando compostos com, respectivamente, hidrogênio, o símbolo H, número atômico 1, carbono, símbolo C maiúsculo, número atômico 6, sódio, símbolo Na, número atômico 11, e cálcio, símbolo Ca, número atômico 20. Letra A. Com quais desses elementos o cloro forma compostos covalentes? Então, forma compostos covalentes. O cloro vai ligar com hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. Com quais deles aqui ele vai formar a ligação covalente? Aí, o que é que você tem que lembrar? Ligação covalente são ligações entre ametais ou hidrogênio e ametal. Quem são os ametais? Os ametais, eles são aqueles que fazem parte das famílias 14, 15, 16 e 17. Ou 4A, 5A, 6A, 7A, tá bom? Os elementos que fazem ligação covalente, eles são representativos, eles são os elementos representativos. Então, através da distribuição eletrônica, tem como a gente localizar o elemento representativo, indicando a família e o período que ele faz parte. A família equivale ao número de elétrons da última camada e o período, o número de camadas, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, ó, vou fazer a distribuição aqui do cloro e ver qual é a família em que ele pertence e o período. Ó. O cloro, 17, vou fazer a distribuição. K2, L, 8, 8 mais 2, 10, M, 7, certo? Ó, ele tem 7 elétrons na última camada. Isso indica que a família dele é a família 7A ou família 14, tá? Família 7A ou família 14. Ou melhor, família 17 ou 7A, tá? Desculpa aí, família 17 ou 7A. E o período dele? O período
corresponde ao número de camadas. Tem uma camada K, L e M. Então, no total aqui são 3 camadas, então ele faz parte do terceiro período. O hidrogênio tem número atômico 1. Ele só tem uma camada, né, com um elétron. Então, para o hidrogênio, a família dele é a coluna 1, tá? 1 ou 1A, certo? E o período dele, como ele só tem uma camada, o período dele é 1, é o primeiro período. O sódio, ou melhor, o carbono, que é o primeiro que vem aqui na ordem, ele tem, ó, fazendo distribuição, K2, L4, né? 4 mais 2, 6. A família dele, ó, ele tem 4 elétrons na última camada. Então, ele é da família 14 ou 4A, certo? O período é o segundo, porque ele tem 2 camadas, K e L. O próximo é o sódio, com número atômico 11. O sódio, vamos fazer aqui a distribuição. K2, L8, 8 mais 2, 10, falta 1, M1. O sódio é da família, ó, 1, família 1 ou 1A, porque ele tem um elétron na última camada. E o período dele é o período 3, ó, terceiro período, porque ele tem 3 camadas. Então, é o terceiro período. O próximo é o cálcio, número atômico 20. Fazer a distribuição, vai ficar K2, L8, M8, N dá 2, né? N2. Então, ele é da família 2 ou 2A, porque ele tem 2 elétrons na camada de valência, e o período dele é o período 4, porque ele tem 4 camadas. Então, ele é do quarto período. Então, ele quer saber com quais desses elementos, hidrogênio, cálcio, sódio e carbono, com quais deles o cloro forma um composto covalente. Então, você vai lembrar da definição, que compostos covalentes são aqueles formados entre a ligação entre ametais ou um ametal e hidrogênio. Quem são os ametais da família? Considerando a família 14, 15, 16 e 17. Então, eu tenho que o cloro, ele pode se ligar com hidrogênio, né? O cloro, ele é um ametal da família 17. Então, ele vai ligar aí com o hidrogênio para formar um composto covalente e com o carbono, que é da família 14. Com o carbono. O que não pode ser com o sódio? O sódio é da família 1 ou 1A. Ele é um metal. E o cálcio também é um metal, da família 2 ou 2A. Tá? Então, no caso, o sódio e o cálcio eles já formam ligações iônicas, não covalentes. A letra B, ó. Qual a fórmula eletrônica de um dos compostos covalentes formados? Então, a gente pode pegar aqui o hidrogênio e o cloro, tá? Para fazer de uma fórmula eletrônica. Hidrogênio e cloro. O que eu tenho, ó? A fórmula eletrônica, você representa a ligação entre eles dois, indicando os pares eletrônicos, tá? Então, cada um aqui eu tenho que representar com a quantidade de elétrons que eles possuem na camada de valência. A gente já fez a distribuição eletrônica aqui inicialmente, né? O cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, a gente coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O hidrogênio tem apenas um elétron na camada de valência. Então, eu coloco 1. Para o cloro ficar estável, ele precisa apenas de 1, né? Para ele ficar com 8. E o hidrogênio precisa de 1 para ficar com 2. Então, eu faço aqui, ó, compartilhamento. Aqui é a minha fórmula eletrônica
de Lewis, tá? Escolhi o cloro e o hidrogênio, mas aí poderia ter escolhido também o cloro e o carbono, certo? Terceira questão, diz assim, o enxofre, representado por S maiúsculo com número atômico 16, pode ser encontrado sob a forma de moléculas S2, tá? Aqui no caso é 2 átomos de enxofre em uma ligação. Nessas moléculas, cada átomo adquiriu configuração eletrônica de gás nobre ao compartilhar quantos pares de elétrons. Então, ele quer saber quantos pares de elétrons o enxofre compartilha nessa molécula aqui, ó, para ele ficar estável. Então, eu tenho 2 átomos aqui de enxofre em uma ligação covalente. Então, para você saber quantos pares de elétrons ele vai compartilhar, você tem que saber quantos elétrons o enxofre possui na camada de valência. Que aí, a partir dessa informação, você vai ter noção de quantos elétrons ele precisa para ficar estável. Então, a gente coloca aqui, ó, faz a distribuição. Enxofre, número atômico 16. Distribui por camadas. Camada K comporta 2. Vou para a próxima. Camada L comporta 8. 8 mais 2, 10. Para 16 falta 6. Então, na camada M, tem 6 elétrons, certo? Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele precisa de 2 elétrons para se tornar estável. Então, eu tenho aqui, ó, o enxofre. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Ele se liga com outro enxofre, né? Que é a molécula S2. Com também 6 elétrons. Esse aqui, cada um, para se tornar estável, ele precisa compartilhar, ó, 2 pares de elétrons. Aqui, ó, tenho 6 inicialmente, 7 e 8 com que foi compartilhado. Esse aqui, ó, 6 inicialmente, 7 e 8 com que compartilhou. Então, a resposta é a letra B. Ele compartilha 2 pares de elétrons.